Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula de correção de exercícios na apostila número 4, a aula 19, Meios impressos, a importância da escrita. Vamos fazer então os exercícios? Tarefa mínima, texto para a questão 1. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. Questão 1. Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor. Alternativa D. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. Questão 2. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam em uma situação de interlocução o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por alternativa D. Fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Texto para a questão 3. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, ao invés de celebrar o feito, nos atiramos a um estudo de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Questão 3. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é: alternativa E. Mostrar às pessoas que é possível aceitar, sem angústias, o envelhecimento. Texto para as questões 7. O texto a seguir é uma reflexão de um consultor de treinamento e desenvolvimento empresarial sobre a importância da comunicação escrita. A importância da comunicação escrita. Cada vez mais o mercado de trabalho está concorrido. Hoje, os que mais se destacam são profissionais que têm uma boa técnica de oratória, sabem falar em público, são carismáticos e falam inglês. O que mais vemos são pessoas querendo desenvolver essas habilidades através de cursos e treinamentos. Porém, elas acabam se esquecendo do básico, a comunicação escrita, que é uma habilidade tão importante quanto as outras. Em grande parte das entrevistas, muitos candidatos são reprovados porque não têm capacidade de expor suas ideias no papel. Eles passam nas dinâmicas em grupo, nos testes psicológicos, falam muito bem outras línguas, mas na hora da redação são reprovados. Também vemos pessoas já formadas e profissionais com cargos de destaque apresentando sérias dificuldades no português. Ou seja, não podemos nos esquecer da importância da comunicação escrita para a nossa carreira. Para desenvolver essa competência, tem que haver muito esforço, dedicação e disciplina. Para a técnica se aperfeiçoar, é preciso ler e escrever bastante, pois através dos livros, o nosso vocabulário enriquece e assim adquirimos mais conhecimentos sobre textos, narrativos, descritivos, argumentativos e etc. A língua portuguesa não está presente somente no mundo corporativo, mas também em nosso dia a dia, como nas conversas pelas redes sociais, nos SMS, nas cartas, nos discursos, etc. Porém, hoje em dia, através desses sistemas informatizados, as pessoas estão escrevendo de forma incorreta e com muitas abreviações. Se não mudarmos esse hábito, nossos jovens terão sérias dificuldades em desenvolver a comunicação escrita corretamente, podendo se prejudicar na vida profissional. Por isso, não podemos perder tempo esperando alguém nos alertar da importância do português nas nossas vidas. Precisamos nos comprometer e nos dedicar para essa árdua tarefa, que é desenvolver a linguagem escrita. Saber escrever bem é fundamental para a nossa carreira.
Questão 7. Desde o primeiro caderno, estamos refletindo sobre os diferentes gêneros da comunicação humana. Gêneros da linguagem verbal e oral, da linguagem verbal escrita, e da linguagem visual e da linguagem verbo-visual. Vimos que eles circulam em diferentes meios, como os eletrônicos, os digitais e os impressos. Considerando que você aprendeu sobre isso, os diferentes gêneros, seus meios de circulação e contextos de uso, e o que você leu no texto de Jefferson Aquino, escreva um texto de no máximo 20 linhas sobre a importância da escrita na comunicação humana. Texto para as questões 11 e 12. A última edição desse periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista, como se fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos jovens. Quem aprende errado coloca em prática o errado. Um perigo. Questão 11. Esse edital faz uma leitura diferenciada de uma notícia veicular no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é: alternativa D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Questão 12. O tema abordado pelo editorial do jornal é de grande atualidade e importância social. Você, como leitor do periódico, na posição de cidadão, preocupado com as questões mais importantes do seu tempo, não quer deixar de participar dessa necessária discussão. Para isso, vai recorrer a outro gênero comum dos meios impressos, tanto no jornal quanto na revista, por meio do qual o leitor pode posicionar-se quanto aos temas discutidos. A carta de leitor. Escreva em 15 linhas uma carta ao jornal expressando a sua opinião sobre o problema da reciclagem do lixo caseiro, mostrando, por exemplo, os impactos ecológicos de não reciclar. Em seu texto, você se dirigirá ao leitor do jornal, comentando a relevância da discussão feita pelo periódico. Você pode falar da reutilização das garrafas de plástico, dos sacos de mercado, dos sacos de lixo, das embalagens de alimento, de plástico ou papelão. Pode comentar sobre os produtos tóxicos, como as pilhas, que poluem o solo. Pode tratar da separação de cada tipo de lixo, orgânico, inorgânico, na chamada coleta seletiva e etc. Boa produção! Muito obrigada pela participação nessa aula de correção de exercícios. Nos vemos então em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!